Bem-vindos ao Travelcast, o podcast do Banco CTT, dedicado às viagens, às pessoas e às histórias que nascem pelo caminho. Em cada episódio recebemos convidados que partilham experiências, descobertas e momentos que os marcaram, mostrando que viajar é muito mais do que chegar a um destino. Nós também queremos deixar a nossa marca, por isso não se esqueça de colocar um gosto, subscrever este canal, comentar e partilhar com quem acha que gosta destes temas. Hoje vamos conversar sobre viagens transformadoras, saúde, segurança e descoberta com Andreia Castro, mais conhecida por Doutora Viagens. Bem-vinda, Andreia! Como é que te apresentarias para alguém que nunca ouviu falar sobre ti? Uma boa pergunta logo para começarmos. Como é que me apresentaria? Alguém que tem sempre como sua maior prioridade conhecer o mundo, viajar o máximo possível e sentir que chegou ao fim dos seus dias com tudo aquilo que queria ter feito cumprido, sem dúvida. Em relação a conhecer o mundo, aliás, em relação a conhecer o mundo, tu já és uma privilegiada, porque são mais de 93 países. Mas quem é que está a contar, não é? Sim, à volta disso, é verdade. Tenho tido muitas experiências muito enriquecedoras, muito interessantes, muitas delas também fora daquilo que é o habitual, e acho que é o que nós levamos de melhor desta vida, sem dúvida. Qual foi a primeira viagem que fizeste? Primeira viagem, bem, pequenina, Sim. daquelas com os pais. Sim. A primeira viagem assim mais marcante da minha infância foi quando tinha 8 anos, num carro com uma marca que nós não podemos dizer aqui, mas que fizemos uma viagem os três até a Áustria, a Alemanha, praticamente, sempre de carro, sempre com um mapa ainda em mãos, porque ainda não havia os telemóveis. Como este, não é? Olha como aqui, este, com o mapa das estradas, exatamente, Sim. E a dormir sempre num parque de campismo, em que todas as noites montávamos uma tenda Iglo, não havia aquelas tendas que se montam automaticamente, e portanto foi uma aventura que guardo com muito carinho, e acho que foi das primeiras que claramente transformou aquilo que viria a ser a minha forma de estar. E com muito boas memórias. Recordas dessa viagem de carro, aventuras em família que vocês tenham vivido e tenham passado? Sem dúvida. Alguma queiras partilhar aqui connosco? Bem, com 8 anos, a grande expectativa era ir à Disney, não é? Sim. Embora a viagem tenha sido muito mais longa do que isso e tínhamos passado por zonas muito distintas, o regresso foi pautado pela passagem na Disney, na Euro Disney, neste caso em Paris, e claro que é aquilo que qualquer criança naquele momento sonha como sendo o auge. E é uma das memórias que tenho até hoje e que, claro, quem não é um fã da Disney, não é? É mesmo. Bom, nessa altura, calculo eu, não existiam telemóveis, Andreia. Exato. Portanto, como é que os teus pais entretinham os filhos? Nunca fui uma criança muito complicada, nem muito difícil de entreter. Nessa altura ainda era filha única, a minha irmã nasceu mais tarde, portanto estava muito habituada a entreter-me sozinha. Okay. E entre jogos de qual é a marca do carro, qual é o número da matrícula, o que é que os sinais significam, as placas, e ver tudo no mapa, onde é que estávamos a passar, o tempo passou relativamente rápido. Estamos a falar de uma viagem que teve 1 mês de duração. 1 mês? Sim, exatamente. Com várias paragens, claro. Com várias paragens, sim. E com esta questão de chegarmos relativamente cedo aos parques de campismo para podermos montar a tenda antes de seguir para o dia seguinte. Não houve cá ficar em hotéis, não houve Claro. camas muito confortáveis, foi uma coisa muito diferente do padrão, já nessa altura. E quais é que são as grandes vantagens de quem faz campismo? As grandes vantagens, bem, dá-nos muita liberdade. Claro que eu hoje em dia se calhar já não faço tanto a vertente de campismo, eu depois acabei por optar por outro estilo de viagens, mas num paralelo posso se calhar referir a questão das autocaravanas como sendo o mais próximo aqui que podemos encontrar. Dá-nos muita liberdade e muita autonomia. Nós podemos definir com mais facilidade onde é que queremos ficar, a que horas é que chegamos, a questão das refeições, e aliás mesmo este ano, curiosamente, vou agora em agosto fazer uma viagem novamente em família, e eu e o meu companheiro vamos levar os meus pais aos Estados Unidos. É um dos países que nós mais gostamos a nível de viagem, e alugámos uma autocaravana para lhes dar a conhecer os parques naturais da zona do Oeste. Pois, que acho que essa também é outra das grandes vantagens, é precisamente o contacto com a natureza. É um turismo de natureza que se pode fazer, quem opta
por fazer não só autocaravana, não é? Mas também em campismo, porque há ali um contacto muito, muito próximo. Bom, então, dessa viagem de carro, depois seguiram-se tantas outras. E qual é que foi a tua primeira viagem de avião? E o que é que tu sentiste? Quais foram as emoções sentidas nessa altura? Já não sei, neste momento já não sei precisar qual é que terá sido a primeira viagem de avião. A verdade é que toda a minha infância e adolescência acabou por ser pautada por viagens relativamente regulares. Acho que tive essa sorte de ter pais que tinham a possibilidade financeira de o fazer, tinham a oportunidade de o fazer também com regularidade e, portanto, pelo menos ali 2 vezes por ano nós saímos. Claro que à medida que depois fui crescendo, acabei por passar por todas aquelas fases que todos os viajantes têm, que é deixam de fazer viagens em família, passam a fazer viagens com os amigos, depois os amigos deixam... Isso foi mais tarde, depois os amigos deixam de ter a mesma disponibilidade e nós começamos a fazer as viagens em grupo, às vezes com algumas agências, viagens mais no registro de aventura. Depois passei uma fase em que viajei sozinha durante muito tempo e mais tarde então, agora em casal, sim. E optaste por viajar sozinha por algum motivo? Era porque querias experimentar? Querias ter o sabor dessa experiência? Eu tive mais ou menos por volta de 2017, eu já estava estabilizada a nível profissional e estando na área da saúde tenho uma percepção muito clara de que o nosso tempo é finito, voltando àquilo que estava a ser a nossa conversa no início, que temos muito pouco tempo com saúde e temos também muito pouco tempo em que não temos filhos, muitas vezes não temos uma relação e os nossos pais não dependem de nós. Portanto, a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade que temos para fazer uma situação destas é muito curta no tempo. E então, nessa altura, optei por me despedir e optei por ir viajar sozinha durante 6 meses. Eu tinha ali alguns pontos que queria visitar, havia coisas que eu queria fazer e era uma oportunidade única que ou agarraria naquele momento ou já não daria para o fazer. Claro. Portanto, nesse ano estive por uma história recambolesca, fui parar ao Havaí, onde estive a viver durante 2 meses, visitei 4 ilhas do Havaí, posteriormente a isso fui para a América do Sul, que era o primeiro grande objetivo, e estive mais 3 meses na América do Sul ainda sozinha, isto tudo no mesmo circuito de viagem. No mesmo pacote, sim. Não é? No mesmo pacote, em que quando estamos a viajar sozinhas não temos ninguém à nossa espera e, portanto, claro, temos uma liberdade total para decidir o que queremos fazer. E mais tarde nesse ano ainda fui trabalhar para um cruzeiro, nas Caraíbas, onde estive 3 meses a bordo de um navio. Bom, só nessa viagem visitaste inúmeros países. Mais ou menos, porque era um circuito de 14 dias, que acabava por ser um bocadinho repetitivo. Claro. Portanto, foram 6 ciclos destes 14 dias. Eu, ao fim de 3 meses, confesso que percebi que aquilo também não era aquilo que eu estava à espera e quebrei o contrato um bocadinho antes do que era suposto, mas deu para conhecer muito bem ali aquela zona das Antilhas e das Ilhas das Caraíbas, sem dúvida. Ok. E, obviamente, sendo tu conhecida pela doutora Viagens, a questão da saúde esteve sempre presente nessas tuas viagens? Na verdade, não devia Nada. dizer isto, mas não. Eu nessa altura ainda era um bocadinho inocente. Só me ia descobrir esse mundo mais tarde. Não, foi... Mas tiveste algum episódio inesperado que depois te deu o alerta? Não, felizmente não. Eu sempre fui cautelosa, acho que isto tem a ver com a forma como fui educada e com os valores que tenho, que me foram incutidos pelos meus pais. Portanto, eu não posso dizer que me tenha alguma vez metido em grandes aventuras, mas eu já tinha feito Erasmus em Paris, tinha vivido 1 ano em Paris, já tinha estudado em Londres também. Portanto, eu tinha alguma experiência internacional. Não neste contexto de ter uma mochila às costas durante 6 meses a fio, ou de estar num cruzeiro, mas não era nada de inédito. Mas a nível profissional, isto foi quase como o juntar de 2 mundos que para mim são muito naturais, uma vez que já era médica a nível de formação, tinha tirado o curso de medicina, estava estabilizada como médica de família e depois mais tarde decidi que queria tomar um rumo um bocadinho diferente, mas sem abdicar daquilo que era a minha essência enquanto clínica, enquanto médica. E então foi nesse contexto que fiz a pós-graduação de medicina de viagem e que mais tarde dediquei-me a 100% então a esta área, que é efetivamente aquilo que eu gosto. Pois, mas curiosamente é uma área que, bem, eu falo por mim, se há coisa que eu nunca penso nas viagens
é tipo, e se me acontecer qualquer coisa? Eu tento sempre expulsar esse tipo de pensamento. Certo. Mas há pessoas que são o contrário. Ora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que ter... Temos de tudo. Temos desde aqueles que não se preocupam, até aqueles que se preocupam mas também demasiado. Não podemos ser como eu, despreocupadas totalmente, não é? Não. Há que ter aqui uma noção dos riscos que podemos correr numa viagem, sobretudo quando atravessamos um hemisfério diferente ou quando vamos a países que não são tão desenvolvidos Claro. quanto o nosso, não é? Eu sou muito apologista e, aliás, a empresa que fundei dentro desta área, em que os meus colegas também são eles próprios médicos que viajam muito, isso para mim é uma questão muito importante, nós sabemos que há coisas que podem ser controladas e o nosso papel ali, o nosso trabalho é consciencializar o viajante sobre os riscos que existem no destino, como é que pode prevenir esses riscos, o que é que deve fazer se algo acontecer, quais é que são os sinais de alarme, até quando é que deve ficar preocupado. Portanto, nós fazemos todo este trabalho com a pessoa que vai viajar. Okay. Depois temos aquela esfera que é o incontrolável, mas se nós estivermos muito preocupados com tudo, na realidade nunca vamos sair de casa. Portanto, não há necessidade de também criar mais limitações ou mais problemas do que aqueles que estão aqui no nosso meio, que nós conseguimos ali catalogar e controlar. Sim. Não é? Então, mas tudo se faz, sem dúvida. A doutora Viagens nasce precisamente dessa falha ou lacuna que existe por parte de informação para quem gosta de viajar? Não, foi um bocadinho ao contrário na realidade. O termo doutora Viagens foi dos tempos em que eu tinha um blog de viagens e tinha esta presença mais nas redes sociais, mais na área do influencing de viagens, e as pessoas tratavam com esse termo de forma carinhosa, mas a parte profissional quase que veio como algo natural, ou seja, eu não procurei ter um projeto profissional. Eu não fiz um projeto profissional no sentido de quero construir um negócio, eu decidi que queria ter um estilo de vida e que esta forma quase que se encaixou naturalmente nesse estilo de vida. E isso acho que também tem sido o grande segredo do nosso sucesso, é claramente as pessoas perceberem que antes de sermos médicos somos viajantes e somos pessoas que são muito apaixonadas pelas viagens. Ora, nem mais. E quais é que achas que devem ser os cuidados de saúde que não devem ser de todo ignorados antes de uma viagem? Depende sempre para onde é que vamos. Qual é o destino? Todos os cuidados de saúde são algo que nós abordamos sempre na mítica consulta do viajante, que é assim o expoente máximo de uma área da medicina, que é uma pós-graduação, a medicina do viajante ou a medicina de viagem, e nós depois concretizamos estes ensinamentos na consulta quando estamos com os viajantes. Há coisas que são um bocadinho impossíveis de fugir, ou seja, tudo o que tem a ver com o comportamento alimentar, ou seja, os cuidados que temos de ter com as águas, com a comida, é algo que é transversal a muitos países, porque a verdade é que saindo da Europa, o nível socioeconómico é muito diferente do nosso, não é? Então nós temos aqui quase esta redoma de vidro em que estamos protegidos, a União Europeia, em parte dos Estados Unidos, o Japão, a Austrália, mas depois o resto traz muitas condicionantes logo que têm a ver com a qualidade das águas, o saneamento, que influenciam diretamente quer a qualidade da água e da comida que se consome, quer o tipo de doenças que podem advir daí. E depois temos, por exemplo, todo o mundo das doenças relacionadas com mosquitos, em que aí naturalmente há mais impacto nas doenças tropicais, a malária, a febre amarela. E daí a importância das vacinas. E também tem a importância das vacinas e aí temos muito assunto sempre para falar e as pessoas conhecem mais ou menos o termo malária ou paludismo, já ouviram falar da febre amarela, mas depois não sabem na prática como é que isto se traduz, o que é que devem fazer, porque é que é importante fazerem um antimalárico antes da viagem. Então são aspectos que têm que ser enquadrados para a pessoa também compreender, ok, isto faz-me sentido, agora eu estou a perceber porque é que tenho que usar repelente. Não é só para não me coçar, claro. Não é? É para não apanhar uma doença que me possa deixar doente, seja durante as férias, seja mais tarde. Já aconteceu contigo, em alguma viagem? A mim própria, sim. Ser muito picada. Sim. Ou apanhar uma doença? Não, felizmente não. Eu pessoalmente posso dizer que não sou muito picada, mas o meu namorado... o sangue não é assim tão doce. Lá está os mitos, não é? Mas o meu namorado posso dizer que no mesmo sítio onde eu estava... Tem a ver, a picadura de mosquitos tem a ver com a qualidade do sangue? Se é doce ou não? Tem a ver com a parte hormonal, tem a ver com o odor, tem a ver com a proximidade. Uma série de coisas. Sim, há muitos fatores. Mas
ainda assim eu sou uma mistura de alguém que, sem dúvida, se calhar é um bocadinho sortudo nesse aspecto, mas por outro lado, alguém que tem consciência do que é que são os riscos e que sabe evitá-los. Se calhar já com tanta naturalidade que já nem nota que está a ter um comportamento preventivo. Não é? Já faço a minha viagem e sou muito descontraída. Nós agora estamos aqui um bocadinho mais embonecadas, mas eu sou muito mochileira e... sim, é esse o estilo de viajante que és, mais mochileira, aventureira. Mais aventureira, mais nesse registro. Mas ainda assim, vai sempre um kit nessa mochila? Vai, sim. O que é que contém esse kit? Bem, o paracetamol continua a ser o medicamento mais importante e as pessoas às vezes desvalorizam o Benuron, entre aspas, mas é o medicamento que nós podemos, sem dúvida, para dores, para febre, para muitas situações, ele resolve. E depois, claro, o antidiarreico, os soros de hidratação, porque numa situação de vómitos, de diarreia, é aquilo que vai impedir uma desidratação ou que a pessoa agrava a ponto de ter que ser observada a nível hospitalar. Isto é quase um salva-vidas numas férias, na realidade. E depois adaptamos também em função do local para onde a pessoa vai, ou seja, se vai para uma zona de mosquitos, tem obviamente pensar nos repelentes, mas convém levar uma pomada para acalmar a comoção, levar um antihistamínico. Se for para uma zona com malária, a tal discussão do antimalárico. Se for fazer um destino de altitude, por exemplo, vai para o Peru, para a Bolívia, para o Nepal, vai subir o Kilimanjaro, temos que discutir as questões da altitude, também temos medicação preventiva para isto. Ou seja, há um cernezinho neste kit e depois nós vamos como uma cebolinha acrescentando camadas em função daquilo que a pessoa vai fazer. Sim, mas o paracetamol está lá sempre. Benuron, sim. Estou a ver que a doutora Viagens é ótima aqui a gerir tudo o que seja a parte de medicação, não é? Que é importante levar consoante também o destino. Mas e a parte financeira? Tu és uma pessoa que planeias as tuas viagens de uma forma descontraída, como há bocado estavas a dizer, que és muito mochileira, mas como é que tu fazes essa gestão financeira? De vais poupando ao longo do ano? É uma boa pergunta, Mónica. Então, eu apesar de ser muito mochileira, porque realmente se formos a ver a nível de registro e de quantidade de viagens é mais por aí, eu também já estive no espectro contrário já estive em Bora Bora, num bons hotéis, muito bom resort, com tudo aquilo a que temos direito. Acho que primeiro há sempre uma questão de prioridades, que é eu que já estive em muitos países, o meu namorado já esteve em mais, praticamente mais de 130, e a nossa prioridade tem sido sempre viajar. O facto também de ainda não termos filhos também tem ajudado bastante, porque a verdade é que ter filhos encarece muito a nível familiar as despesas. Mas então a nossa prioridade foi sempre viajar o que conseguimos e tentar fazer as viagens mais difíceis num ponto da nossa vida em que nós tenhamos capacidade física para o fazer e capacidade financeira. Porque às vezes com a idade deixa de ser tão fácil, a tendência é as coisas não ficarem mais baratas, pelo contrário é ficarem mais caras. Então a ideia foi sempre as viagens mais difíceis, mais longas ou que sejam financeiramente mais pesadas ou fisicamente mais exigentes, são para ser feitas agora. Mais tarde, quando tivermos filhos, então aí fazer as coisas mais próximas, com voos mais curtos, mais dentro da Europa. Então fazemos o nosso raciocínio um bocadinho assim. Claro que a nível financeiro tem depois que haver uma gestão, não é? Mas é algo que temos conseguido realizar com sucesso. Há algo que tu não abdiques numa viagem e que digas, não, eu sei que posso gastar nisto porque quero gastar nisto? Nós gostamos muito de consumir experiências, ou seja, por exemplo, agora nesta viagem que vamos levar os meus pais aos Estados Unidos, nós já lá estivemos muitas vezes, é um país extraordinário a nível de turismo, mas por exemplo uma das coisas que estamos a pensar fazer e que vai implicar gastar algum dinheiro é assistir a um concerto do The Sphere, que é uma estrutura muito grande, circular, ovalada, que foi construída, ou esférica até, para ser mais precisa, construída em Las Vegas, e por acaso naquela altura vai haver um concerto dos Backstreet Boys, que não é que seja fã, mas faz parte da tua geração também. Faz parte da minha geração, exatamente, e portanto vamos se calhar pôr algum dinheiro para fazer isso, ou então para o voo de helicóptero na zona do Grand Canyon.
este tipo de coisas, em Nashville também já fomos assistir a um concerto e por sorte tínhamos pessoas muito conhecidas e nem estávamos a contar com isso, no Texas também. Há 2 anos atrás houve uma experiência muito interessante que é, fomos de propósito para assistir ao lançamento do foguetão da SpaceX, praticamente na fronteira com o México, e portanto, mais do que viajar para irmos descansar, normalmente vamos viajar e voltamos estourados, mas com a sensação de que valeu mesmo a pena. Sim, fazemos muitos quilómetros. Sim. E aí não temos grande questão em gastar o que consideramos que tem que ser gasto. Mais rapidamente abdicamos de um restaurante do que uma experiência. Claro sim. Que sim, e é assim que também vale a pena. Alguma viagem que tenha mudado a tua forma de exercer medicina? Talvez 2, se puder dar 2 exemplos. Uma delas foi sem dúvida a viagem que eu fiz sozinha, porque permitiu-me visitar muitos países e ao estar comigo própria permitiu-me ganhar uma série de skills e capacidades que eu ou não tinha ou achava que não tinha, e trazer esse realismo para as consultas que nós fazemos hoje em dia, uma vez que 100% da minha atividade é a consulta do viajante. Acho que foi muito útil. Por outro lado, quando estive a trabalhar a bordo do cruzeiro, também vim a descobrir o que é que eu não gostava de fazer e o que é que eu não me revia a nível de valores éticos e profissionais dentro da atividade que eu desempenhava lá. Portanto, eu quando fui integrar o cruzeiro, fui para estar na área da medicina estética e fazia procedimentos estéticos a bordo, que foi algo com que eu percebi muito depressa que não tinha nada a ver comigo, com que eu não me identificava e que nunca mais quis voltar a exercer. Mas para mim isso foi muito importante, porque isso também me fez entender, ok, eu não quero fazer este tipo de marketing, eu não quero associar-me a este tipo de produtos ou a este tipo de serviços. E então foram 2 experiências, uma pela positiva e outra se calhar pela negativa, mas que foram muito enriquecedoras. E alguma viagem que tenhas feito que tenha sido transformadora? Esta em que viajei sozinha durante muitos meses, sem dúvida, porque precisamente pelo contexto em que é uma mulher que está sozinha, sem uma data de regresso, em que nós podemos decidir vamos para a esquerda, para a direita, também pela fase da vida em que era uma fase em que eu sentia que realmente precisava de parar e precisava de mudar de espaço físico. Num patamar completamente diferente, quando foi a explosão no Porto de Beirute, no Líbano, em 2020, na altura, passado 3 dias, eu fui com uma mochila às costas, fui com algum material hospitalar e fui ajudar localmente. Foste como voluntária? Fui como voluntária autónoma, porque eu não tive qualquer apoio, apesar de ter tentado. Claro. E tentei integrar-me em algumas associações, mas na altura isso não foi possível e eu acabei por pegar na mochila, uma mochila muito pequenina, 2 mudas de roupa, 13 quilos de medicamentos e de material, e lá fui eu. E a verdade foi que passado 6 semanas, eu na altura depois comecei a divulgar isto, começou-se a criar muita atenção sobre o assunto, e em 6 semanas consegui juntar 3.500 quilos de medicamentos e de material hospitalar, avaliados em mais de 250 mil euros. Ainda consegui recolher 16 mil euros em dinheiro e tive uma oferta, um convite de uma companhia aérea para levar os donativos todos num voo que deixou tudo no aeroporto de Beirute, e tudo isto aconteceu em 6 semanas. A verdade é que eu acabei por tempo recorde. Sim, foi mesmo pós-explosão. Portanto, foi aquele cogumelo, quase um cogumelo atómico, todos nos lembramos de ver na televisão, e que destruiu praticamente a cidade. Os anos passaram, eu tenho mantido alguma ligação que eu te ia perguntar. com algumas pessoas de lá, sim. Aliás, fiquei muito amiga do fotojornalista João Sousa, que neste momento ainda aparece muito em direto devido à situação que se vive neste momento no Líbano, precisamente, e eles já ficaram em nossa casa durante semanas a meses, e portanto já têm descendência, já conhecemos as filhas também. Criou-se aqui uma ligação muito forte, quando não existia nada à partida. Eu não tenho qualquer ligação àquela zona, seja religiosa, seja curiosidade cultural. Foi algo que aconteceu e foi transformador. Porquê? Porque nós temos muita sorte no sítio onde nascemos.
E as pessoas esquecem-se muito disso. Não só pela questão da saúde, que é não temos doenças tropicais aqui, não temos as malárias, mas também a questão da segurança. E eu não imagino que seja viver num território em que estamos constantemente sob ameaça ou sob conflito. Portanto, é transformador nesse sentido de dar valor ao que temos e, novamente, a percepção de que o nosso tempo é muito finito e é muito breve e que pode mudar muito rapidamente. Isso tenho a certeza absoluta também que te mudou enquanto pessoa. Sim. É uma experiência que levarás agora para o resto da vida. Sem dúvida. Olha, Andreia, chegámos aqui ao fim deste episódio, mas não antes sem te fazer aqui uma série de perguntas rápidas que também com respostas rápidas. Preparada? Vamos ver. Vamos a isso. Não, isto é muito fácil, tenho a certeza absoluta que, ainda por cima, uma mulher decidida como tu, tem logo a resposta aqui na ponta da língua. Mala de cabine ou mala de porão? Mala de cabine. Já tiveste algum percalço com mala de porão? Não, mas é muito mais rápido, é muito mais fácil. E prático. É sempre a andar. Sim. Praia, cidade ou montanha? Um bocadinho de cada. Não consigo escolher uma isoladamente. Planear tudo ou improvisar? Improvisar. Hotel, hostel ou apartamento? Hostel, mas já não fico em camaradas de 20 pessoas como já fiquei noutras alturas da minha vida, ou de 8 pessoas. Vá, no máximo 2 a 4. Porque os hostels também têm quartos só para 2 pessoas. Sim, Muita gente não sabe isso, mas já é possível. Ok. Viagem sozinha ou acompanhada? Em outubro fui viajar sozinha. E, portanto, o Tiago vai se aborrecer comigo, mas eu acho que o viajar sozinha ainda nos traz coisas que o viajar em casal ou acompanhada não traz. Curioso. Um destino para voltar sempre? Bora, é extraordinário. Aconselho a quem puder fazê-lo, é sem dúvida um destino mágico. Sonho. Uma comida que descobriste numa viagem? Bem, tudo que seja comida japonesa, embora não seja necessária a viagem para a descobrir, mas é fantástica. Ok. Algum objeto que leves sempre nas viagens? Telemóvel, temos a vida toda no telemóvel hoje em dia, não é? Ok. E há algo que faças questão de trazer sempre de qualquer país? Não sei se os ímãs não propriamente. Não. De antes ainda trazia postais para pôr como marcador de livro, mas hoje em dia acho que já nem isso. Chá, talvez, se houver um chá típico. Trazes muitas fotografias e memórias. Exato. Não é? Que isso é o fundamental. Uma aplicação indispensável nas tuas viagens? Eu vou dar a resposta politicamente correta e vou dizer às pessoas para descarregarem a aplicação Registro Viajante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para que, caso aconteça alguma coisa, nós sabermos sempre onde é que as pessoas estão. Muito bem. Isso é sempre fundamental, sobretudo para destinos assim. Sim, por acaso mais isolados. Uma catástrofe, uma emergência, claro. o governo, por assim dizer, saber onde é que estão claro. As pessoas. E faz toda a diferença. Já agora, qual foi a tua viagem de sonho? Minha viagem de sonho, aquela Mónica, que já tive tantas. Sim. Aquela que mais te marcou? A viagem que mais me marcou, não vou conseguir responder. Okay. Acho que as viagens marcam-nos em alturas diferentes da nossa vida, é muito difícil escolher uma. É uma pergunta ingrata. E qual é o destino que ainda não conheces e que queres muito ir? Tenho muita curiosidade com a Mongólia, por exemplo, a Coreia do Sul, e eu adoro a América do Sul, é o continente do meu coração, e falta-me o Equador. Muito obrigada, Andreia. Obrigada eu. Obrigada por esta bonita viagem, também pelas tuas memórias, e que a Doutora Viagens continua também a deixar a sua marca. Muito obrigada, onde passas. Foi um gosto. Obrigada, Andreia. Viajar raramente começa quando fazemos as malas, começa muito antes, numa ideia, num plano, numa escolha consciente de dar espaço aos nossos sonhos. Obrigada por acompanhar-nos em mais um episódio do Travelcast, o podcast do Banco CTT, sobre viagens, histórias reais e os passos que nos levam sempre mais longe.